Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dentes do Católico. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje, tirado de São Lucas, capítulo 1, versos do 46 ao 56. É o cântico, o maravilhoso cântico de Maria, né? Maria cantou, né? Ela cantou diante de Deus com o seu espírito, com a sua alma, com o seu coração. E grandes verdades Maria revela por meio do seu cântico. E isso não foi somente para os de sua época, mas se ficou escrito, foi também para nós. E aqui no Cântico de Maria, esse Cântico de Maria está na Bíblia, é canônico, ou seja, é inspirado pelo Espírito Santo. É inerrante, não tem erro, é infalível. Logo, nós podemos contemplar verdades profundas e grandiosas a respeito da pessoa de Maria, a respeito do projeto de redenção de Deus na pessoa de Maria. Vamos ver o que nos revela esse cântico. E Maria disse, Maria proclamou, Maria falou. Minha alma glorifica ao Senhor. A alma de Maria glorifica quem? Um ídolo? Um Deus qualquer? Glorifica a si mesmo? Ou seja, a vanglória? Não. A alma de Maria glorifica ao Senhor. Aqui já está o primeiro exemplo que nós devemos ter da Santíssima Virgem Maria. Glorificarmos ao Senhor em nossa alma. Ela fez, ela nos ensina a fazer. Por isso ela disse nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. Ela diz, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Aqui os protestantes usam esse versículo 47 para dizer, está vendo que Maria pecou? Porque quem precisa de um Salvador? Alguém que pecou. Necessariamente, para nós católicos, nós entendemos duas formas de salvar alguém de alguma coisa. Salvar, por exemplo, vamos falar aqui de queda. Adão e Eva caíram, né? Os primeiros pais caíram. A queda do homem. O que significa a queda do homem? A queda no pecado. Então Deus pode salvar alguém da queda, redimindo depois que caiu no lamaçal do pecado, como também Deus pode salvar antes da queda, ou preservando da queda. De toda forma, a pessoa foi salva. Não, isso é uma deturpação, isso é uma manipulação das Escrituras. Espera aí, vamos lá. O autor do Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. São Pedro também vai falar isso, que o Cordeiro foi sacrificado antes da criação do mundo. Se o Cordeiro foi sacrificado antes da criação do mundo, logo nós podemos compreender que Deus, na sua presciência, já havia traçado um projeto, um plano de salvação para o homem que cairia. Para o homem que cairia no pecado. E esse homem que cairia no pecado, que São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça, para essa queda do homem, Deus preparou algo maior, algo mais sublime. A queda do homem é algo grande, no sentido negativo da palavra, é algo terrível. É algo escandaloso. Mas Deus, pela sua presciência, Ele prepara algo maior, mais sublime. Então, a primeira mulher, ou seja, a primeira Eva, caiu do seu estado de imaculada, caiu. Não, mas Deus não preservaria Maria. Maria é uma descendente
de Adão e Eva. Então ela não tinha como ser preservada do pecado, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Espera aí. O autor da carta de Judas, lá no finalzinho, antes do Apocalipse, você pega aí, né? Apocalipse, você pega a carta de Judas e você vai ver lá no finalzinho da Bíblia, carta de Judas, versículo 24, né? Porque só tem 25 versículos, vai dizer assim, na carta de Judas: aquele que é poderoso, Deus, para nos preservar, veja, nos preservar de toda queda e nos apresentar diante de sua glória, imaculados e cheios de alegria. Então, Deus é poderoso, como diz São Judas, para nos preservar de toda queda e nos apresentar diante de sua glória, imaculados. Então, não é impossível para Deus. Lucas, onde nós estamos lendo, um pouquinho antes, no versículo 37, vai dizer: porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então, para Deus, não há diferença em salvar depois de pecar, depois da queda, ou salvar antes da queda. Então, vamos supor que um filho meu está para cair no precipício. Então, eu só o salvaria se eu tivesse resgatado ele depois que ele caiu no precipício. Ou não seria salvação se eu visse ele à beira do precipício, a segundos de uma queda, eu ir lá e resgatá-lo antes que ele caísse, ou seja, salvá-lo antes de cair no precipício. Não seria também salvação? Então, ela vai dizer, né? Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. E Maria exulta de alegria em Deus, seu Salvador, muito mais do que nós exultamos. Poderíamos dizer assim. Por quê? Porque Deus, veja, entenda o que eu estou dizendo aqui e o que eu vou dizer. Porque as pessoas têm o hábito de distorcer o que a gente diz. A salvação foi perfeita em Cristo Jesus, depois da queda do homem. O homem caiu, Deus salvou de forma perfeita. Porém, a salvação de Maria, graças aos méritos da cruz de Cristo, porque o Cordeiro foi imolado, ou seja, no coração de Deus, ele foi oferecido antes que o mundo fosse criado. Graças a esses méritos da cruz de Cristo, Maria foi salva, como diz São Luís Maria Grião de Montfort, de uma forma ainda mais perfeitíssima, que foi salva preservando da queda. Preservando-a da queda. E ela diz: o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Por quê? Porque o espírito de Maria exulta de alegria em Deus, seu Salvador. Porque a sua alma glorifica o Senhor. Ela vai dizer no versículo 48: porque olhou para a sua pobre serva. Porque Deus olhou para a sua pobre serva. Deus a predestinou. Deus a escolheu antes da fundação do mundo para ser santa e imaculada e assim gerar o seu filho Jesus. Porque Deus olhou dos céus para a terra. Antes mesmo que o mundo fosse criado, ele olhou para, vamos dizer assim, que o projeto de redenção que viria. Ele olhou, ele viu Maria nesse projeto. E antes mesmo que o mundo fosse criado, ele a escolheu. Por isso Maria vai dizer: porque ele olhou para a sua pobre serva, pobre, humilde, simples. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, menos os protestantes. Os protestantes vão dizer que ela é uma mulher qualquer. Mas ela está dizendo que, porque Deus olhou para ela, desde agora, ela será proclamada bem-aventurada por todas as gerações.
E por que ela será proclamada bem-aventurada? Porque ela é uma deusa? Porque ela é, não sei, maior que Deus ou se compara a Deus? Não, ela vai dizer, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso. Ou seja, por que Maria é bem-aventurada? Porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso, e cujo nome é santo. O nome do Senhor é santo. Por que Maria é bem-aventurada entre todas as gerações? Porque ela é uma deusa, como eu já disse? Não. Porque Deus realizou nela maravilhas. Deus, aquele que é poderoso. Aquele que para ele nada é impossível. E cujo nome é santo. E também aquele que tem a misericórdia. Ela vai dizer, sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Então a misericórdia do Senhor é infinita sobre aqueles que o temem, né? Ela continua. Manifestou o poder do seu braço. Deus manifestou o poder do seu braço. Como? Preservando Maria do pecado. Salvando a Santíssima Virgem Maria antes da queda. Preservando-a de toda queda, para apresentá-la diante de si mesmo, imaculada e cheia de alegria. Bem-aventurada, ou seja, feliz. Feliz aquela que acreditou, né? Manifestou o poder do seu braço. Desconcertou os corações dos soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo. Israel aqui não é somente Jacó, que teve o seu nome mudado por Israel, mas todo o povo de Deus. Escolheu Israel. Na pessoa de Jacó, na pessoa de Israel, escolheu todo crente, todo aquele que crê, né? Lembrando da sua misericórdia. Ele é misericordioso, ele tinha prometido, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade, para sempre. E aqui, o São Lucas vai dizer, Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Então, meus irmãos, esse é o cântico de Maria. Esse é o cântico da Imaculada Conceição. Esse é o cântico daquela que é bem-aventurada entre todas as nações, entre todas as gerações. E aqueles que não a bendizem, infelizmente, são filhos da serpente. Gênesis 3:15, o proto-evangelho. Podemos dizer assim, o rascunho, a imagem, vamos dizer assim, que o pequeno texto que é figura do grande texto, do grande evangelho, da boa notícia. O proto-evangelho, né? Lá vai dizer, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Se você quer perceber, ou você quer entender quem é filho de Maria e quem é filho de Satanás, todo aquele que tem inimizade contra Maria e contra os filhos de Maria são filhos de Satanás. Não é eu que digo. Ele vai dizer, Gênesis 3:15, porém, Deus mesmo vai dizer, porém um ódio entre ti e a mulher, entre os teus descendentes e os descendentes dela. E Apocalipse vai dizer que Satanás queria porque queria destruir Maria, mas vai dizer que a terra veio em seu socorro. Ou seja, ali em Apocalipse 12 já dá para nós percebermos de maneira muito simples e muito clara a Imaculada Conceição de Maria. Satanás que tenta tocar nela, ela é preservada do ataque de Satanás. E Satanás, não conseguindo tocar nela, vai fazer guerra aos seus descendentes.
àqueles que guardam o testemunho do Senhor, né? Aqueles que guardam o testemunho do Cordeiro. Então, meus amados irmãos, é esse o evangelho de hoje. Esse cântico de Maria, teríamos muito, né, o que falar dele, conversar sobre ele, porque ele é esplêndido, mas já estamos aí com 15 minutos de vídeo e as pessoas muitas vezes não querem nem assistir, né? Eu percebo que quando eu faço uma reflexão do evangelho aqui com 2, 3 minutos, as pessoas assistem mais. Mas quando é um vídeo um pouco maior, as pessoas já desprezam, já descartam. Por quê? Porque o mundo hoje é um mundo de correria, é um mundo que as pessoas estão acostumadas com coisas pequenas. A gente percebe, as pessoas estão... Às vezes eu estou no ônibus e eu estou percebendo, as pessoas estão ali com o seu celular, ele começa a ver um vídeo, não passa nem 30 segundos, 40 segundos daquele vídeo, ele já passa o dedo para outro, e para outro, e para outro, e para outro. Ou seja, essa incapacidade de focar, de se manter ali em um conteúdo e ouvir tudo ou assistir tudo e guardar o que é bom, aprender algo, está cada vez mais difícil nessa geração, né? Podemos dizer assim, micro-ondas, que rapidinho ali, no instante a coisa acontece, mas como micro-ondas mesmo. 30 segundos está quente, pegando fogo, mas 30 segundos depois que é retirado do micro-ondas, já está frio, já está completamente gelado. Essa é a geração atual, a geração micro-ondas. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.